Bom dia, oitavo ano. Então vamos corrigir os exercícios dessa semana, tá? Nós vamos começar pelos conceituais, depois nós vamos para os contextualizados e depois a gente vai resolver os de aprofundamento, tá? Então, simbora lá. A número 1 tá assim, ó, dos conceituais. O mundo em que vivemos atravessou ao longo do século alguns conflitos mundiais. A respeito desses conflitos, explique o período conhecido como Guerra Fria, destacando os sistemas políticos e econômicos adotados pelas maiores potências mundiais. Ô, gente, vamos pensar comigo aqui, ó. A Guerra Fria, ela foi um período de disputas políticas, econômicas e ideológicas entre as duas maiores potências que existiam na época, que disputavam a influência planetária em que queriam impor seu modo de produção. O modo de produção, no caso, é o sistema econômico, tá? A ideologia defendida pelos Estados Unidos era a ideologia capitalista e a ideologia defendida pela União Soviética era a ideologia socialista, ok? Então é simplesmente isso. Número 2. Algumas barreiras foram impostas na organização geopolítica da Guerra Fria. A respeito dessas barreiras, descreva a cortina de ferro e o muro de Berlim. Gente, a cortina de ferro era uma linha imaginária que existia no continente europeu que fazia uma divisão entre a Europa Ocidental, que apoiava o sistema capitalista, e a Europa Oriental, que apoiava o sistema socialista. Tá? Aí chama cortina de ferro, porque ferro é uma coisa dura, é um metal rígido. E aí, por mais que não existia nada ali, as pessoas que ficavam nessas regiões, por exemplo, vamos supor que tinha alguém da Europa Ocidental que apoiava o socialismo e alguém da Europa Oriental que apoiava o capitalismo. Ninguém se atrevia a passar, a cruzar essa fronteira, por isso cortina de ferro, tá? E o Muro de Berlim foi um muro construído na cidade de Berlim pelo lado socialista, ou seja, pela União Soviética, com o intuito de impedir que a população do lado socialista da cidade de Berlim, que quisesse ultrapassar para o lado capitalista, conseguisse fazer isso com facilidade, tá? Então o muro foi construído pela União Soviética no intuito de impedir a passagem das pessoas do lado socialista para o lado capitalista. 3. A América Latina passou por grandes mudanças geopolíticas durante a velha ordem mundial. Explique de que forma os Estados Unidos influenciaram a política dos países da América Latina durante a Guerra Fria. Os Estados Unidos, gente, ele tinha uma política de sempre atrair aliados para o seu lado e aumentar a influência do sistema capitalista no planeta. Vocês, ao fazer a leitura da apostila e assistir a aula que eu mandei para vocês, vocês observaram, por exemplo, que lá na Europa uma estratégia foi o financiamento da reconstrução da parte oeste do continente, que foi muito devastado na Segunda Guerra Mundial através do Plano Marshall. Tá? E aí, aqui na América Latina, a influência dos Estados Unidos ela foi baseada principalmente no financiamento das ditaduras que existiram na época. Então, as ditaduras da Argentina, do Chile e a própria do Brasil, todas foram financiadas pelo sistema capitalista imposto pelos Estados Unidos. Então, a América Latina ela ficou com o apoio dos Estados Unidos, ou seja, apoiou os norte-americanos, principalmente por conta desse processo de financiamento das ditaduras que ocorreram, ok? 4. Diferencie OTAN e Pacto de Varsóvia. Tanto a OTAN quanto o Pacto de Varsóvia possuem uma finalidade militar, ou seja, a OTAN ela era composta pelos Estados Unidos, Canadá, Japão e os países da Europa Ocidental. O Pacto de Varsóvia era composto pela União Soviética e os países do leste europeu. Qual que era a definição desses acordos militares que foram feitos? Se algum país que segue aquele regime disponibilizado, ou seja, a Itália, por exemplo, ela seguiu o capitalismo e segue até hoje. Na época apoiava os Estados Unidos. Se ela sofresse algum ataque da parte socialista, o que ia acontecer? Todos os países que fazem parte da OTAN ajudariam a Itália através de um ataque de guerra em relação à área socialista. A mesma coisa ocorria em relação ao Pacto de Varsóvia. Se algum dos países que fazem parte desse pacto sofressem um ataque por parte da área capitalista, todos da parte socialista iriam se unir e atacar a parte capitalista. Então,
Tanto a OTAN quanto o Pacto de Varsóvia, elas correspondem a alianças militares. A diferença que existe entre uma e outra é que a OTAN representa a parte capitalista, foi criada em 1949, e o Pacto de Varsóvia representa a parte socialista, que foi criada em 1955, ok? 5. Explica o que é a ordem mundial e caracterize a ordem mundial bipolar. Gente, a ordem mundial ela marca as relações de poder que existem no planeta, principalmente entre as superpotências, tá? A ordem mundial bipolar foi a ordem que prevaleceu durante a Guerra Fria. Bipolar, como o próprio nome diz, são dois polos de poder. No caso, Estados Unidos e União Soviética, à época, tá? E no período da velha ordem mundial, ou seja, da ordem bipolar, o que caracterizava um país como potência era o seu armamento bélico, ou seja, quanto maior fosse a sua produção nuclear, maior a sua possibilidade de se tornar uma potência. Tranquilo? Então, ó, os exercícios conceituais já foram corrigidos. Vamos ver aqui agora os exercícios contextualizados. Número 1. O período de Guerra Fria também é conhecido como Velha Ordem Mundial e Mundo Bipolar. No cenário geopolítico, houve eventos marcantes, como a formação da Cortina de Ferro. Os dois países protagonistas da Guerra Fria foram, sem nem o que comentar, é a letra E, Estados Unidos e União Soviética. 2. O período conhecido por Guerra Fria pode ser definido como um momento histórico em que... Vamos ler todas as alternativas e fazer os comentários. Letra A. Corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias ocasionando a Primeira Guerra Mundial. Nada a ver. Lembrando que a Guerra Fria começa a partir de 1947, tá? Quando o então presidente dos Estados Unidos, R. Truman, declara a doutrina Truman, ou seja, é uma doutrina que tinha como ideologia impedir de qualquer forma a expansão do comunismo no planeta, principalmente na Europa Ocidental. Se aconteceu em 1947, como falei, isso foi após a Segunda Guerra Mundial. Então não tem nenhuma relação entre Guerra Fria e Primeira Guerra Mundial, não. B. Domínio dos países capitalistas do Norte sobre os países socialistas do Sul do globo. Não, isso não existe, tá? Essa questão dos capitalistas do Norte é mentira no sentido que existiam, por exemplo, no Norte, os socialistas como a União Soviética. Tá? E nem todos os países do Sul apoiaram o capitalismo. Então está errada essa alternativa. C. Choque ideológico entre a Alemanha nazista e a União Soviética stalinista durante os anos 30. Nós já vimos que começou em 1947 e que os protagonistas da Guerra Fria são Estados Unidos e União Soviética. Essa também está errada. Letra D. Disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as potências orientais como China e Japão. Descarta isso, não tem nada a ver. A China, no período da Guerra Fria, apoiava a União Soviética, ou seja, tinha como prioridade o discurso socialista, e o Japão apoiou os Estados Unidos capitalistas. Não existia uma disputa entre esses países do Oriente em relação ao Ocidente. E letra E, que é a nossa resposta, constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. Essa é a nossa resposta. E quais são as superpotências que emergiram? Estados Unidos e União Soviética. Tá? 3. É lógico que os Estados Unidos devem fazer o que lhes for possível para ajudar a promover o retorno ao poder econômico normal no mundo, sem o que não pode haver estabilidade política nem garantia de paz. Isso aí é o plano Marshall, como está destacado aqui para você. E aí, qual que é a ideia central do plano Marshall? É muito óbvio, então eu nem vou ler todas as alternativas para você não, já vou te explicar qual é a resposta correta. A resposta é o seguinte: era um instrumento decisivo na luta contra o avanço do comunismo na Europa arrasada pelo pós-guerra. Gente, na Segunda Guerra Mundial, principalmente a Europa Ocidental, ficou devastada, destruída. E a Europa, no período, ela não tinha recursos próprios para se reconstruir. E aí, houve a doutrina Truman em 1947, como eu já citei para vocês, que é uma doutrina que tinha como ideologia um processo de dificultar a expansão do comunismo no planeta. E aí, quando eu tinha essa ideologia, mas eu tinha ações que eu tinha que fazer para chegar nessa ideologia. Uma foi a criação da OTAN, como nós vimos, que é uma aliança militar, e a outra era uma estratégia econômica, que era o Plano Marshall. O Plano Marshall, como nós vimos aqui, na questão 3 dos exercícios anteriores, ele financiava economicamente
as ditaduras aqui na América Latina, mas a principal característica, a principal utilidade do dinheiro do Plano Marshall foi financiar a reconstrução da Europa Ocidental no pós-guerra. Por quê? Os americanos pensavam o seguinte: se nós ajudássemos o continente europeu a se reconstruir, a Europa Ocidental, eles criariam uma dívida com a gente de gratidão. Quando você precisa de uma coisa muito importante, alguém te ajuda, você não fica grato àquela pessoa? E foi isso que eles fizeram e realmente aconteceu. Por conta desse financiamento da reconstrução do continente europeu, destacando principalmente a Europa Ocidental, o continente europeu, em grande parte, os países mais importantes do continente, eles apoiaram o sistema capitalista. Então, toda vez que falar de Plano Marshall, lembre disso, lembre do financiamento da reconstrução da Europa Ocidental pós Segunda Guerra Mundial. Ok? Vamos aqui para o 4. O 4 está assim, ó. Em 1949 foi fundada em Washington uma organização militar que atualmente congrega países de 3 continentes. Essa organização fez oposição a outra, que foi criada em 1955 na Polônia e que congregava países socialistas, como União Soviética, Polônia, Alemanha Oriental, Bulgária, Hungria, Romênia e Tchecoslováquia. As organizações militares referidas no texto são, respectivamente, letra A, não tem nem o que explicar, OTAN e Pacto de Varsóvia. Só lembrar uma coisa, com o fim da Guerra Fria, o Pacto de Varsóvia se desfez. A OTAN ainda existe, mas a OTAN hoje ela não é tratada como uma organização paramilitar. A OTAN hoje ela é utilizada principalmente para que ocorram acordos entre os países que dela fazem parte. Acordos no sentido principalmente econômico, tá? Mas não chega a ser um bloco econômico, tá? São características diferentes. Então a nossa resposta é a letra A. Número 5. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, foi criada em 1949 como um grande sistema de defesa multinacional que reuniu as forças militares dos Estados Unidos, do Canadá e de vários países da Europa. Sobre a OTAN, assinale a afirmativa correta. Letra A. Criada no contexto da Guerra Fria, a OTAN tinha como principal objetivo garantir o sucesso do Plano Marshall na reconstrução dos países europeus afetados pela Segunda Guerra Mundial. O Plano Marshall tinha essa característica, a reconstrução dos países europeus. No entanto, o sucesso do Plano Marshall não tem nada a ver com a continuidade desse projeto baseado na proteção que a OTAN disponibilizaria em relação à atuação desse plano. Então isso não tem nada a ver. Letra B. Com o desmoronamento do bloco socialista no final dos anos 80, a OTAN perdeu sua razão de existência e encerrou suas atividades. Não, a OTAN hoje ela não tem uma função militar como naquela época, mas a OTAN existe ainda. O único pacto que foi desfeito com o fim da Guerra Fria foi o Pacto de Varsóvia. Tá? Então a OTAN ainda existe. C. A Rússia finalmente rendeu-se ao projeto dos Estados Unidos para a instalação de elementos de um escudo antimísseis na Polônia e na República Tcheca. Lembrando que durante a Guerra Fria não existia Rússia, era a União Soviética. Então essa alternativa não pode ser. D. A OTAN tinha, na sua origem, um significado e um objetivo no domínio político-militar, paralelos aos do Plano Marshall no domínio político. Então tá assim. Letra E. Com o aval da Rússia, a OTAN decidiu-se ampliar-se até os Balcãs Ocidentais, a região mais instável da Europa, admitindo-se com os novos membros a Ucrânia e Geórgia, nada a ver. A nossa resposta é a letra D. A OTAN tinha na sua origem um significado e um objetivo no domínio político-militar, paralelos aos do Plano Marshall no domínio político-econômico. Isso. Não esqueçam, gente, dentro da doutrina Truman, Plano Marshall e OTAN. A OTAN era um plano relacionado à questão política militar e o Plano Marshall relacionado à questão política econômica. Então a nossa resposta é a letra D. Tá? Agora vamos para os exercícios de aprofundamento. Vimos que a Guerra Fria foi uma disputa no campo ideológico em que não houve o confronto direto entre Estados Unidos e União Soviética. A rivalidade entre as superpotências chegou ao nível cultural, sendo representada no filme Rocky Balboa 4, de 1995. Para quem não viu esse filme, é um filme que tem o Sylvester Stallone, é um filme de um boxeador. Tá? E aí no final ocorre um confronto direto entre um boxeador da União Soviética e dos Estados Unidos. E como o filme é de Hollywood, adivinha quem ganhou a luta?
obviamente, Stallone, que era o Rocky Balboa, representando os Estados Unidos. E naquele período de Guerra Fria, essa vitória do Rocky Balboa, que representava os Estados Unidos sobre o lutador soviético, estava assim entre linhas representando o que? A vitória do capitalismo sobre o socialismo, tá? No filme, o personagem Rocky, americano, vence o seu oponente Ivan Drago, soviético. Durante a luta, os personagens trajam as bandeiras das superpotências da época. Então, a pergunta aqui é muito interessante. De que forma um processo cultural pode contribuir para o fortalecimento de um ideal político? Gente, culturalmente, os Estados Unidos ele explorava essa questão da Guerra Fria principalmente através do cinema. Se você observar até hoje, a maioria dos filmes norte-americanos em algum momento fazem referência à sua bandeira, tá? Como aquela, por exemplo, aquela cena clássica do filme Homem-Aranha, que o Homem-Aranha fica de lado num poste lá, e aí você vê a bandeira balançando, tá? No período da Guerra Fria isso era muito forte, tá? E principalmente existiam filmes como esse que a gente citou aqui do Rock, onde havia um confronto direto sobre algum assunto, algum aspecto ideológico, algum aspecto econômico e principalmente cultural entre os Estados Unidos e a União Soviética. E aí, em todo filme que Hollywood produzia, que tinha um aspecto central, essa disputa entre União Soviética e Estados Unidos, quem saía vitorioso? Estados Unidos. Então, culturalmente, passava-se a mensagem para os norte-americanos que os Estados Unidos era mais forte, seria um vencedor e que o capitalismo era o sistema que deveria prevalecer mesmo no planeta. E como Hollywood tinha um alcance mundial, os filmes, além de fortalecer essa ideia no território norte-americano, passava-se essa ideia com maior facilidade para todo o planeta. Tá? Então, a cultura ela pode ser imposta através, por exemplo, de uma arte, que no caso é o cinema. E aí, através do cinema, que era muito bem explorado pelos Estados Unidos, havia um fortalecimento do ideal político capitalista. Ok? Então a resposta é essa. Número 2. O Muro de Berlim começou a ser construído em 1961, no meio da capital alemã. No lado socialista, havia um grande aparato militar para dificultar a migração para o lado capitalista. Já em Berlim Ocidental, os habitantes tinham contato com o muro. Em relação ao Muro de Berlim, diga como se configurou a sua queda em 1989 e apresente uma consequência desse fato histórico. Gente, em 1989 o muro caiu, como nós podemos observar ao longo das nossas leituras. Na verdade, esse muro não caiu, né? Esse muro foi derrubado pela população do lado socialista, que já estava insatisfeita com o regime socialista imposto pela União Soviética. A população, na verdade, ela cria forças para derrubar esse muro, porque o próprio governo socialista vê que já não estava dando mais conta da vontade que a população do lado socialista tinha de ir para o lado capitalista, tá? E aí, o muro não foi... O muro não sofreu uma queda, na verdade o muro foi destruído pela população, por milhares de pessoas do lado socialista, tá? E a principal consequência desse fato foi praticamente o fim da Guerra Fria, tá? Foi um símbolo do início do fim, porque a Guerra Fria ela termina mesmo em 1991, com a desagregação, desestruturação da União Soviética. Mas o Muro de Berlim marca o início, a queda, perdão, do Muro de Berlim marca o início do fim da Guerra Fria e principalmente no ano seguinte marca a reunificação da Alemanha, porque como vocês viram, a Alemanha ela foi dividida em Alemanha Ocidental, que era influenciada pelo capitalismo, e a Alemanha Oriental, influenciada pelo socialismo. Quando cai o Muro de Berlim, poucos meses depois, ocorre a reunificação da Alemanha. Tranquilo? Então, nossa correção foi feita aí, espero que vocês possam ter aprendido bastante com a aula de hoje.